Olá, pessoal. Sou o professor Vanderlei e nós vamos dar continuidade à aula de estruturas de concreto armado 1, hoje fazendo o exemplo de determinação da carga de vento em uma estrutura de múltiplos andares, né? Para dar sequência aí ao cálculo completo que vocês têm que ver aqui na disciplina, tá? O exemplo empregado, pessoal, aqui nessa aula, é o exemplo do livro do professor José Milton de Araújo, tá? É um exemplo bastante interessante, porque trata-se de um edifício de 9 pavimentos, tá? Localizado no subúrbio de uma grande cidade, no caso lá, uma cidade do sul, tá bom? Ele informa, nesse exemplo, que a velocidade básica da edificação é de 45 metros por segundo, ok? E o pé esquerdo é 2,80, a nomenclatura pé esquerdo muito utilizada em pré-moldados, tá? Pé esquerdo, para relembrar aqui, né? A gente fala isso em algumas aulas aí, o pé esquerdo é a distância de piso a piso na face externa aqui, pé direito, piso a teto, né? Tá bom? Então, 2,80 para o pavimento, né? Tipo, e 2,85 para pavimento térreo e primeiro, tá bom? Então, aqui metros, tá bom? Esse exemplo, tá, para quem tem um livro aí, pode consultar ele sem nenhum problema, tá bom? E a gente tem acesso às dimensões em planta e vista desse edifício, tá? O formato dele é visto de forma vertical, né, e em planta. Para calcular o vento em uma estrutura, você vai precisar basicamente dessas informações, nada mais do que isso, ok? E em função disso, a gente vai determinar qual é a força de vento que atua em cada um dos pavimentos. Então, aqui vocês percebem, é um retângulo, né? Um prédio bem simplesinho, não tem muito segredo. Aqui ele faz até a demonstração, né, da caixa da escada, platibanda, enfim. Aqui, pessoal, para começar esse exemplo, a gente vai usar aquela equação básica da velocidade básica do vento, VK, S1, S2, S3. Então, a gente vai determinar cada um dos parâmetros relativos à velocidade característica do vento, tá bom? Então, vamos começar pelo S1. Lá no começo do exemplo, a gente falou já que o terreno é plano, então o S1 ele vai ser igual a 1. Lembrando que, pessoal, quando a gente fala de S1, existem outras situações, né? Quando é elevado, o terreno está protegido, a gente não vai entrar nesse método, tem lá no livro, para quem quiser consultar, beleza? O parâmetro S2 já vai ser diferente. A gente tem aqui um parâmetro B, F, R, P, né? E uma cota Z. Qual que é a diferença quando a gente trabalha com a questão do vento, né? Quando a gente trabalha a questão do vento, a gente trabalha deixando tudo em função da cota Z, tá, pessoal? É diferente um pouco do que a gente faz em galpão, em estrutura metálica, né? Que bota lá coeficiente externo, interno e já faz direto, né? Aqui no prédio de concreto, a gente vai deixar tudo em função da cota Z porque é mais fácil. É mais fácil no final calcular, né, por andar. É só você substituir a cota Z, fazer uma tabelinha lá da cota Z e tudo vai saindo, né? Então, eu vou deixar sempre nesse formato aí, tá? Então, pegando o S2 aqui, nós temos a categoria do nosso terreno, né? Ele tem obstáculo, se eu não me engano, esse exemplo aqui é a categoria 4, né? E a classe do edifício é a classe B, né? Porque existem dimensões entre 20 e 50 metros, né? Se vocês pegarem a altura do edifício aqui, né? A altura de 30,95, né? Então, a partir disso, tá, pessoal? Eu até marco aqui, né? Maior dimensão 30,95, então categoria 4, se eu não me engano, e classe B, tá? Com essas características aí, a gente delimita os valores aí, os valores de FR, B, e a norma, pessoal, ela só tem B e FR aí para classe 2. Então, infelizmente, a gente replica esse valor aqui para todos, né? Então, olha só, a gente pega o B 0,85, FR 0,98, P igual a 0,125, então a gente faz a nossa equação em função de Z. Para quê de novo? Porque lá no final eu vou obter a força por pavimento. Então eu deixo a cota em aberto e como o vento, eu expliquei para vocês, né? Como o vento varia em função da cota do terreno, ele vai aumentando, né? Então a gente faz isso para ficar mais fácil na hora de fazer lá no Excel, qualquer outra planilha que você estiver usando. Então aqui o fator S3 tem relação com a segurança da estrutura, é um fator estatístico, né? Como a nossa edificação é residencial, ele vai se enquadrar nesse S3 igual a 1 aqui, que é o grupo 2, tá? Então olha só.
a gente vai, então, agora determinar a velocidade característica do vento através da equação. O V0 já foi dado, né? Caso não seja dado, a gente tem que olhar o mapa das isopletas, né? A gente já falou sobre isso na aula de vento lá, né? Na aula de exemplo, de teoria, né? Então, o vento aqui, nesse caso, é 45 metros por segundo. E olha só, pessoal, vou deixar aqui tudo em função do Z, tá vendo? Então, esse Z aqui no final, ele vai virar um ZI, tá? Porque lá na frente eu vou jogar essas cotas Z. Então, isso aqui vai me dar uma resposta no final, lá em metros por segundo, quando eu jogar na tabela. Então, olha só. Feita a velocidade, eu preciso descobrir a força de arrasto, que é o que a gente falou lá. Então, tem a pressão dinâmica, né? Lá da mecânica dos fluidos, vou chegar na força de arrasto e tem aqui a área de sombra. Lembra que eu comentei lá na teoria que a área de sombra, normalmente, quando a gente faz ela, a gente faz igual a 1, tá? Por que eu quero igual a 1? Porque o pavimento, por exemplo, nesse exemplo que a gente está fazendo, até um certo nível ele é de um jeito. Quando chega na caixa d'água, ele tem outro formato. Então, por isso que eu deixo a área sombreada igual a 1, para depois fazer a substituição. Então, vocês vão ver que lá no livro e lá no nosso exemplo também, na nossa teoria do nosso livro, esse parâmetro aqui, ele vai ser em dado momento colocado igual a 1, depois eu volto ele, tá? Então, a força de arrasto é o coeficiente de arrasto vezes a pressão dinâmica vezes a área sombreada. Eu vou usar a área sombreada igual a 1. Então, eu vou determinar os coeficientes de arrasto por aqueles ábacos lá que a gente tem, né? De vento turbulento e não turbulento. No nosso caso, a gente usa vento não turbulento, né? Como nós falamos lá na aula da teoria, o vento não turbulento, ele gera um coeficiente de arrasto maior, tá bom? Então, olha só. Dada essa característica, eu vou estabelecer a direção do vento que eu quero calcular e vou, então, estabelecer esse coeficiente de arrasto. Logo, quando eu estiver calculando a minha estrutura, eu vou ter vento em direções diferentes, né? Então, eu posso ter vento inclinado, atingindo a barla-vento inclinado. Então, todas essas características têm levado em conta. Por exemplo, no TQS, no Eberi, que são softwares comerciais, existem N possibilidades para você fazer como é que se diz, a incidência desse vento. Aqui nós vamos trabalhar com duas situações só, né? X, Y, 90 graus, para ficar fácil, né? Mas a gente, como essas geometrias de hoje das arquiteturas, elas não são simétricas, né? Então o vento a 0 e a 180, ele vai ter um valor diferente, né? Porque a inércia das direções são diferentes, né? Então, isso aí vai fazer diferença. Aqui nós estamos falando de uma planta totalmente simétrica, né? Nós vamos aprender o conceito de pórtico plano associado, e isso não vai fazer tanta diferença aqui. Mas, enfim, as dimensões em planta estão aqui. Aqui nós temos os coeficientes lá do ábaco, então a gente chega, né? Vento na direção X que eu estou colocando aqui, ou seja, nessa direção aqui que eu vou chamar de B, né? Eu vou colocar aqui I1 é igual a B, que vale 17,15. A direção B é essa aqui, né? Porque é a vista B, né? I2 igual a 11,23. Então, eu chego aí nas minhas relações. L1 sobre L2, 1,53. H sobre L1, 1,80. Lembrando que o H é a altura total da edificação, tá, pessoal? Então, tá aqui meu ábaco para vento não turbulento. Vou, então, projetar meu ábaco aqui. Vou chegar num coeficiente aproximadamente de 1,33. Então, projeto L1, L2, projeto HL1 aqui e eu chego no meu valor de coeficiente de arrasto. Com o coeficiente de arrasto definido, eu vou, então, determinar a minha força de arrasto, né? Então, aqui o CA, aqui a minha pressão dinâmica aqui está em função de uma cota Z, tá vendo? Aqui eu elevei ao quadrado VK, ó. Eu chego, então, na minha força Newton por metro quadrado. Como a gente está trabalhando tudo em quilonewton, vou transformar isso aqui para quilonewton, né? 0,644 Z 0,25. Fiz isso só para a direção FAX, aqui eu já vou botar direto, né? A direção FAY, chego nesse valor aqui em quilonewton por metro quadrado, ok? Vou fazer as contas aí, vocês vão chegar. A gente, então, tem agora o edifício e precisamos colocar as cargas de vento aqui nesse edifício, né? Então, vamos colocar as cargas de vento aqui, ó. Se a gente parar para pensar, eu tenho térreo mais 9 pavimentos tipo, né? Então, aqui, ó, térreo. Aqui, tá vendo que eu coloquei para vocês as cotas ZI, ó, de cada pavimento, tá vendo? Eu coloquei a cota ZI. Como a gente falou lá na aula de teoria, aquela força do vento que age aqui, pessoal, vou colocar o contrário do que está na teoria aqui. O contrário sim, né? Só direção, não importa muito, né? Aquela integral lá, ela é facilmente resolvida, né? Facilmente assim, né? Entre aspas, né? Ela é resolvida por uma equação simplesinha de somatório, né? Então,
o que eu vou fazer é tentar achar a força em cada pavimento aqui, ou seja, cada pavimento desse vai ter que ter uma forcinha F aqui, né? É isso que eu estou tentando achar, né? Então, é isso que eu vou fazer. Olha só, então. Então, eu vou fazer o seguinte. Até o oitavo pavimento, que é a cota de 22,45, eu vou fazer como se tivesse uma área de sombra só. Ou seja, é isso aqui, ó, pessoal. É essa área de sombra aqui que eu vou pegar, né? Eu vou pegar aqui, vocês, na verdade, esse desenho meu não está muito fidedigno, né? Porque o que eu faço é isso aqui, né? A integral resolve isso aqui, né? E eu vou e jogo a área no meio do pavimento, né? Então, como são pavimentos iguais, essa altura aqui é a mesma, né? Ou seja, 2,80, no primeiro vai ser 2,85. Mas enfim. E tudo que está para cima do oitavo pavimento, eu vou jogar com uma única força no nono. Ou seja, eu vou acumular o que está no nono pavimento e o que está na platibanda, caixa d'água, mesa de motor e tudo mais, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer, ok? Então, quando eu fizer isso, vai ficar assim, ó. Para a direção X, a minha área de sombra é 2,80 e 17,15. Eu estou falando entre pavimentos, tá? Porque o primeiro não vai fazer diferença, né? 2,80 aqui, né? Olha só, quando eu faço isso, eu chego na equação aí, ó. FAX não era 0,644, Z era 25? Então, beleza, ó. Força IX 0,44, Z, babá, eu chego aqui, ó. 2,80, 17,15, eu chego nessa força, tá vendo? Ou seja, agora tá tudo em função da cota. Se eu tiver numa tabelinha do Excel, já sai pronto, né? 30,93 Z elevado a 0,25. Então, essa é a força até o oitavo pavimento. Posso fazer isso agora da mesma forma para o elemento acima do oitavo, né? Então, vou acumular todo mundo, ó. Aqui o FAY até o oitavo pavimento, tá bom? E aqui agora eu vou fazer a área de sombra, né? Um exemplo aí, vocês vão ver, né? Então, 2,80, 11,23, ok? Eu vou pegar lá, ó, tá vendo? Agora o que eu vou fazer, né? Vou fazer a área de sombra. Lembrando que isso aqui, pessoal, talvez não ficou tão bem dividido. Isso aqui foram os fatores que deram origem ao FAY, tá? Agora o que eu vou fazer aqui para cima aqui, que é o que pode gerar confusão, agora eu vou fazer do último pavimento, a força no último pavimento. Ou seja, tudo que está do oitavo para cima eu vou acumular no nono. Caixa d'água, mesa de motor, tudo. Então é essa área sombreada aqui, ó. Aqui é a linha do oitavo nível. A linha do oitavo nível está aqui. Então tudo isso aqui para cima, ó, vai ser acumulado no nono. Então eu vou fazer o nono mais essas áreas sombreadas aqui que eu marquei de rosa e azul, tá vendo? Então olha só o que vai acontecer. De azul, o que eu tenho? 2,85 vezes 4,80, 13,68. Isso aqui é a área de sombra dessa projeçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Depois eu faço essa área de sombra roseada aqui, ó. Então, que é essa projeçãozinha aqui, tá vendo? Eu chego no valor de 39,45. Resolvendo, então, aquela equaçãozinha, o que eu faço, então? Olha lá, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Força do nono. 0,644 Z1, 0,25, 2,85 e 4,80. Da onde vem esse 2,85 e 4,80? Daqui, pessoal, ó. Mas, aí não ficou bem legal aqui a animação, né? Mas 0,644 Z2, da onde tá vindo isso aqui? Da projeção, né? Da metade do nono pavimento. Porque você vai falar assim para mim, uai, Vanderlei, mas por que você não botou 2,80 aqui? Não, porque você lembra que é metade do pavimento de cima, metade do de baixo? A metade do pavimento do nono pavimento já não entrou lá na conta do oitavo? Então agora eu só coloco metade, né? Então aqui eu venho, vou fazer toda essa conta aqui, né? Vou chegar, tudo certinho, vou botar aqui, né? Tudo arrumadinho, 17, né? Certinho. Então olha só, vou chegar aqui, essa é a cota do Z2, essa é a cota do Z1, tá vendo? A gente vai ter aqui os valores, ok? A gente chega então nas forças no nono pavimento em X e no nono pavimento em Y, né? Então a gente chega aí nessas forças aí, 9x e 9y. São as forças que vão atuar lá no último pavimento, tá bom? Então, com essa condição aí, pessoal, com essa condição aí, a gente pode então estabelecer, né, estabelecer os critérios aí para calcular a força por pavimento, né? Então, a única coisa que eu fiz aqui foi fazer uma substituição no Excel e pegar a tabela do livro lá do professor Zé Milton, né? E calcular aí os esforços, né? Por cota, né? FX, tá bom? E FY, ok, pessoal? Então, com isso aí, a gente chega na força por nível, né?
e finaliza o exemplo de cálculo de força de vento em uma estrutura de múltiplos andares. Abraço para vocês, pessoal.